Olá, bom dia, bom dia. Estamos aqui novamente no dia 23 de agosto, buscando a face do nosso Deus, buscando a sua presença, dizendo a Ele que nós o desejamos e que nós aceitamos que as suas misericórdias se renovem em nossas vidas. Bom dia, Clarice. Bom dia, Laurinelli. Bom dia, irmão Walter. Muito bom ter a companhia de vocês novamente para essa nossa empreitada, para estarmos aqui diante do nosso Deus. Nós aqui decidimos honrá-lo, glorificá-lo. Nós aqui decidimos nos prostrar antecipadamente diante da sua presença, declarando que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei e que nós entendemos isso e nos reverenciamos a Ele. Bom dia, Lise. Estamos aqui novamente, juntas novamente, dizendo ao Senhor: queremos as tuas misericórdias, queremos a tua direção, queremos o teu consolo. E hoje, 23 de agosto, nós vamos meditar sobre o Salmo 23. Acredito que é o salmo mais conhecido, mais repetido que se tem, né? Vamos a ele. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem nunca falou o Salmo 23? Quem nunca repetiu as palavras desse salmo, né? E Davi, como um pastor de fato, um pastor de ovelhas, ele usa a sua vivência, ele usa aquilo que ele estava acostumado a fazer para comparar ao que Deus é. Ele faz uma analogia, né? Ele usa quase como uma parábola também, como Jesus costumava fazer. Acredito eu, fico imaginando assim que ele, em meio aos pastos, cuidando de suas ovelhas, de repente ele teve essa inspiração do alto. O Senhor é um pastor, Ele é o meu pastor. E aí ele vai refletindo naquilo que ele próprio fazia com as suas ovelhas. Ele vai entendendo que Deus também fazia com ele, com aqueles que se colocam. É tão interessante isso porque esse salmo, ele acaba dando nomenclatura aos próprios fiéis do Senhor, aqueles que o servem, começam a ser chamados de ovelhas, aqueles que lideram começam a ser chamados de pastor, aqueles que conduzem, justamente por conta dessa inspiração que Davi recebe. E esse salmo é um salmo que nos acalma tanto, a mim pelo menos, ele traz assim um norte, né? Você começar a meditar nesse salmo, entender que é o Senhor, que é o seu pastor.
Talvez para quem não tem uma vivência no campo, nunca viu um vaqueiro, um pastor guiando as suas ovelhas, guiando os seus animais, não consiga entender o quão grandioso isso aqui é, né? O quão sério isso aqui é quando Davi coloca. E aí ele diz que, sendo o Senhor seu pastor, de nada você terá falta, nada eu terei falta. Bom dia, Joselma, bom dia, Elilde. E o meu primeiro questionamento nesse momento, assim, para mim, né, vem sempre para mim. E aí eu trago para vocês. É do que eu tenho sentido falta? O que tem sido para mim algo que me faz falta? Eu tenho colocado essa minha falta diante do Senhor, tenho lançado isso, essa carência, essa necessidade aos pés do Senhor e entendendo que se Ele me cerca, que se Ele está comigo, Ele tem me guardado, Ele tem me protegido, e ainda que Ele me coloque em um tempo de escassez, Ele sabe o que está fazendo. Aí Davi continua dizendo que o Senhor o faz repousar em verdes pastagens. E eu fico imaginando aqueles campos verdes que dá vontade realmente da gente deitar e ficar ali olhando para o céu, olhando para as nuvens, como essa imagem traz calma, né? Como essa imagem nos ajuda a entender o que é descanso, o que é descansar, de fato, na presença do Senhor, sabendo que Ele provê o alimento. Para as ovelhas, uma verde pastagem era o lugar também de se alimentar. Era um lugar o lugar onde elas podem se suprir, se nutrir. Então, de fato, nada falta. No mesmo lugar, no mesmo ambiente, elas têm o descanso e o alimento. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é o nosso alimento. Nós já meditamos aqui que somos supridos não pelo pão, não apenas pelo pão físico, não apenas pelo alimento físico, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ouvimos a voz do Senhor, quando entendemos o Espírito Santo falando conosco, nos dando direção, respondendo a uma oração, como isso nos preenche, como isso aquieta as nossas almas, aquieta o nosso interior, que muitas vezes é tão turbulento, tão confuso, como era o de Davi, né? A gente já leu também tantas vezes que Davi começa falando sobre isso, né? De Senhor, por que o Senhor não me responde? Então, mostra a turbulência da sua alma, do seu coração, do seu interior. E nós também somos assim, né? Às vezes acordamos com essa turbulência, mas se entendemos que o Senhor é o nosso pastor e Ele tem nos colocado em verdes pastos e nos guiado a águas tranquilas, nós vamos nos manter diante dele. E Ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Em nós há tantas e tantas vezes, e precisamos estar na sua presença para buscar esse equilíbrio que Ele diz, que nele não há sombra de variação. E Ele está nos conduzindo a essas águas tranquilas. Então, Ele também sacia a nossa sede. Alimento, repouso, sede. Alimento, repouso, água. No Senhor, sendo Ele nosso pastor, as nossas necessidades básicas
são supridas, elas são supridas. Também é necessário passar pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. Ele vai nos conduzir para esse lugar onde a justiça precisa ser feita em nós, através de nós. Ele vai nos fazer passar por isso. Nós precisamos vivenciar a justiça de Deus em nós. Deus, ele é santo, totalmente santo. Ele nos convida a ser santos como ele é santo. Ele falou isso a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É um convite do Senhor, mas a santidade não está em nós, está nele. E essa vereda da justiça é o que vai nos limpar, nos capacitar a viver em santidade. É a justiça de Deus que promove isso em nós, quando ele nos sonda, quando ele nos mostra os pontos de pecado, de escuridão. Ele vai nos guiando na vereda da justiça, por amor do seu nome, porque ele é santo, ele é santo. E todos nós havemos de declarar na eternidade o atributo maior de Deus, a sua santidade. E porque ele é santo, ele exerce justiça e nos atrai vivificados, limpos, com o precioso sangue de Jesus para mais perto dele. Bom dia, eu vi que entrou mais gente aí. Sejam bem-vindas. Estamos meditando no Salmo 23. Bom dia, Dê, minha irmã. Ainda, que a gente ande no vale das trevas e da morte. Como tememos andar nesse vale das trevas e da morte? Como cada um de nós teme andar nesse lugar. É uma das coisas que mais apavora o ser humano. E agora, nesses dias, nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, de coronavírus, foi o que mais causou pânico nos seres humanos. A possibilidade de pegar um vírus que pode te levar à morte, que pode tirar a vida de alguém que você ama. Será que é possível andar no vale da sombra da morte, nas trevas, na escuridão, sem temer? Davi diz que sim. Se o Senhor é o seu pastor, você não temerá, nem mesmo esse terrível inimigo que é a morte, mas que já foi vencido lá na cruz do Calvário. E chegará o dia em que ele será completamente exterminado aqui da terra. O que nos protege? A vara e o cajado do Senhor. Que coisa saber que a correção de Deus é o que nos protege, é o que nos livra de nós mesmos, dos nossos próprios desejos, vontades, rebeldias, Quando eu falo em desejos e vontades, eu entendo que existem desejos que são colocados em nossos corações pelo próprio Deus, e ele nos guia, porque esse desejo que ele coloca é o nosso chamado, é aquilo que ele tem como propósito. Mas antes de realizar, já falamos isso, ele vai experimentar o nosso caminho, ele vai nos provar, ele vai nos guiando. Mas quando eu falo agora, eu digo com relação à nossa rebeldia, ao nosso coração voluntarioso, da natureza do vírus anterior que foi implantado em nós, que é o vírus do pecado. E é a vara e o cajado que nos protegem. Aparentemente um instrumento que causa dor, que é usado para chamar a atenção, para puxar a ovelha, para dar um alerta. Quanto que temos ouvido que devemos evitar
a fustigação, né, da nossa alma, devemos evitar as dores, mas é justamente essa correção que nos protege. E também é essa correção que nos dá a certeza que somos filhos de Deus, porque o Pai corrige a quem ama. A próxima cena que Davi coloca: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Que cena incrível de se ver. Os inimigos ao redor, todos eles armados, furiosos, prontos para atacar, e você sentado em uma mesa onde tem um banquete, porque podendo se alimentar, se fartar na presença do Senhor a banquete, nele, refugiado nele, não precisamos temer os nossos inimigos, ainda que eles estejam furiosos, ainda que eles estejam ao nosso redor, mas ainda assim o Senhor nos dá o que comer, o Senhor nos abastece para vencê-los. E como eu sempre digo aqui, eu sei que podem existir pessoas que se levantam contra nós, mas Paulo nos disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, e nós precisamos estar atentos a isso, entendendo isso, que a nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os seres invisíveis que nos levam a, tanto aqueles que vêm em aparência física, né, nos perseguir, a cometer atrocidades. E os maiores inimigos estão dentro de nós, diante da presença do Senhor, abastecidos com o seu repouso, com a sua água, com o seu alimento. Nós conseguimos vencer esses inimigos interiores. Recebemos esse banquete na presença deles. E Ele nos honra. Ele derrama o seu óleo sobre nós. A unção, o reconhecimento, né, de que aquele, de fato, é alguém separado. O óleo também representa a cura. O óleo também era derramado quando se desejava curar uma ferida. Ele derrama sobre nós o seu óleo, que nos cura e que nos marca como alguém que é separado por Ele. Diante da sua presença, o nosso cálice transborda. Jesus disse que aquele que crer nele, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aquele que crê, do seu interior, fluirão rios de água viva. Você crê? Você de fato tem crido no Senhor? Esses rios de água viva têm fluído de dentro de você? Existe uma fonte que foi colocada aí. A fonte é o próprio Deus, Ele é a fonte. E o seu Espírito Santo está em nós, pronto, na expectativa de que esse rio de água viva flua, de que o cálice possa transbordar e possa atingir outras vidas que também desejam, que também anseiam por ter um pastor. Todos nós ansiamos alguém que nos cuide, que nos proteja, que nos ampare, que nos ame. E nós podemos ser, com a natureza de Jesus, esses que cuidam de outros, mas aquele que cuida de nós é o nosso Pai, é o nosso Deus. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Bondade e fidelidade é o que o Senhor garante àqueles que vivenciam o seu cuidado de pastor, que aceitam caminhar nos campos verdejantes, que aceitam serem guiados rumo às águas tranquilas, que não querem mais a turbulência das suas almas, mas desejam ir às águas tranquilas, que não se atemorizam
de andar pelo vale da sombra da morte, bondade e fidelidade vão ser vistas como nossas companheiras todos os dias da nossa vida. Aprenderemos com nosso Pai o que de fato é andar em bondade e sermos fiéis. Fiéis a Ele, fiéis a nós também, como conduzir a nossa vida em bondade e fidelidade, e com bondade e fidelidade àqueles que nos cercam. E assim nós habitaremos na casa do Senhor, na casa do nosso Pai. Falamos tanto de casa, essa é uma palavra que mexe com o meu coração. Saber que nós temos casa, que nós fomos chamados para habitar e entender que a casa de Deus não é aqui ainda. Ela será um dia, mas ainda não é. Nós estamos caminhando, nós estamos nesse trajeto aqui na terra para sermos feitos pedras vivas que vão compor essa casa de Deus. Somos chamados a retornar à casa do Pai, a construir esse lugar de habitação onde Ele deseja morar. Você já imaginou isso? Pensou com profundidade que Deus deseja habitar no meio de nós, verdadeiramente, ser conhecido em nós e que Ele deseja que nós habitemos para sempre na sua casa? Que proposta, que convite, que maravilha! É de arrepiar esse convite, essa proposta que o Senhor nos faz. Habitarmos em sua casa. Na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há consolo. Na casa do Pai há multidão de recursos, infindáveis recursos. Infindáveis. Na casa do Pai nós temos liberdade, acesso à sua presença e a tudo que Ele pode nos oferecer. Na casa do Pai, Ele nos unge com óleo, Ele nos cura, nos trata. Na casa do Pai há banquete, ainda que hajam inimigos ao redor. Na casa do Pai é o lugar onde fomos chamados para viver todos os dias de nossa vida. E nós podemos começar a viver na casa dele, ainda aqui, porque a eternidade é essa, que conheçam ao Pai e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Iniciamos nosso trajeto aqui, até que os nossos olhos vejam por completo, não mais em parte, até que nós sejamos impactados de fato com a sua presença. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Ah, Jesus, Senhor, Santo, Pai, nosso pastor, Tu és o nosso pastor. Ajuda-nos, Senhor, a visualizar, a entender na prática que Tu és o nosso pastor. Nós não queremos apenas repetir esse salmo que é tão conhecido, Senhor. Nós não queremos repetir, mas nós queremos experimentar. Tu és o nosso pastor e por isso não temos falta de nada. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ah, Senhor, o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá força, refrigério, descanso, paz, alegria, consolo, cura, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos dá força para enfrentar as adversidades. O Senhor nos ajuda a não temer o momento de angústia. Tu és o nosso pastor. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender
a ser guiadas por Ti. Usa, Senhor, em nós a Tua vara e o Teu cajado, sempre que outras coisas atraírem a nossa vista. Puxa-nos, Senhor, para perto de Ti, atrai o nosso coração, todos os dias, Senhor. Ó Jesus, Santo de Israel, grande é o Teu nome, Senhor. Eu te peço nessa manhã, abençoa cada um dos meus irmãos, aquelas que estão aqui presentes ao vivo, aqueles que irão ter a oportunidade de ver essa mensagem, Senhor. Supre a sua necessidade nesse dia. Que a Tua palavra, Senhor, traga direção para o dia de hoje, que é o dia que o Senhor fez e nos importa viver. O dia de amanhã ainda não é da nossa alçada, Senhor, mas o dia de hoje sim, nos ajuda a vivê-lo na Tua presença e que a bondade e a fidelidade nos acompanhem todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada pela companhia de vocês. Temos 6 pessoas hoje aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe e nos fortaleça. Até amanhã.